Judas trocou por moeda de prata. A gente troca por um filme, a gente troca por uma série, a gente troca por 2 horas no Instagram, a gente troca por momentos que são superficiais na tua vida. Passa a hora e a gente fica ali. Passa 2 horas de joelho olhando para te ver. Passa 3 horas orando de joelho, em vez de passar 2 horas na frente da televisão vendo o Flamengo. Passa buscando a Deus para te ver a transformação no teu lar, na tua vida, na tua casa. Aleluia. Milhões de pessoas passam horas online todos os dias, contaminante, e muitas vezes de forma improdutiva. Aí se fosse para trabalho tudo bem, mas não, é para rolar tela, sabe, Marcos? Para passar o tempo, para dar aquela sensação para aqui dentro, né, que está tudo bem. Vamos passar a hora, vamos chegar 10, 11 horas para dormir de uma vez, para chegar amanhã. A esposa está do lado e o camarada está aqui. Passa a tela, não aguento mais. Por quê? Não tem Jesus na mesa. Não tem. Não tem Jesus, não tem felicidade. Não tem Jesus, não tem a verdade. Um livro que eu estou lendo é tremendo. Seja homem. Seja homem, coloca Jesus na mesa. Seja transformado. Ao invés de você dormir virado para de costa, durma de frente com o problema. Converse. Jesus na mesa, a tua esposa, os teus filhos. Não é a janta e o celular, é a janta você, a tua esposa e os teus filhos. Você jovem, não é o café da tarde, o celular. Não, é você e a sua mãe, é você e o seu pai. A gente está passando por um tempo de dificuldade com esses jovens, onde não tem uma relação com pai e mãe. Vive dentro de casa, pastor Renato, mas não tem uma relação. Os pais saem cedo para trabalhar, chegam tarde à noite, e ainda quando se encontram não tem uma relação, não tem algo íntimo, não tem família, porque Jesus não está na mesa, não tem propósito. Aleluia. Isso leva a baixa produtividade, problema de atenção, desconexão da vida real. Preste atenção nessa palavra. A falta de comunicação entre familiares. Nós estamos vivendo um tempo onde muitas famílias são destruídas pela falta de comunicação. Casamentos estão sendo destruídos pela falta de comunicação. Aleluia. Só que em nome de Jesus, irmão, isso vai começar a quebrar. Isso vai se quebrar, isso não vai se criar. Enquanto nós estamos aqui fazendo o ID, cumprindo nosso chamado, não vai. Nós vamos pregar a verdade. O mundo vai numa mão, nós vamos contra a mão dele. Aleluia. E a gente vai com força. Nós podemos ver o quanto essas ferramentas criadas pelos homens com má utilização podem causar grandes danos na minha e na tua vida. Não preciso ir longe, já citei exemplos aqui. Estamos no maior índice de seres humanos e famílias sendo destruídas pela falta de oração, pela falta de conscientização sobre a tecnologia, sobre as coisas criadas pelas mãos humanas, pela falta de sentar junto na mesa e conversar em vez de sentar e cada um pegar o seu celular. Agora eu te pergunto, o que nos falta para não se alimentar mais do que é errado? Jesus. É tão simples, mas tão difícil, pastor Renato. Porque o celular, o iPad, nós estamos vendo, nós estamos pegando, mas Jesus não. Jesus nós estamos crendo, e a gente tem que buscar todos os dias para alimentar isso, para alimentar. Famílias estão morrendo, lares estão sendo destruídos, porque
porque não tem Jesus. A falta de discipulado, a raiz bíblica, isso está faltando. Muitos cristãos hoje em dia têm uma fé superficial. E isso aqui é verdade, uma fé superficial, baseada mais em sentimentos, em cultura, do que no entendimento verdadeiro da Escritura e do que no encontro real com Jesus. Nós precisamos entender e praticar a palavra de Deus, para que não venhamos nos alimentar daquilo que nos estraga e afasta de Deus. Aleluia, Jesus. Nós precisamos, Jonathan, todos os dias. O que é um discipulado? É um processo de aprender, seguir, obedecer a Cristo. É um processo de transformação. É um processo de não só seguir, mas ter as mesmas atitudes. E se você pegar Mateus, Lucas, João, todos os 3 livros, você vai dizer Jesus falando: não andeis conforme o mundo anda. Vocês são o sal da terra. Vocês são lamparina acesa. Vocês têm que ser diferentes, porque se vocês são igual, qual é a diferença entre quem está lá e vocês que me seguem? Nos 3 evangelhos você vai ver Jesus falando isso. Aleluia. É um processo de transformação, onde nós vamos aprender todos os dias a nos santificar. E não apenas em nosso conhecimento, mas também no caráter. A gente precisa fazer isso. Deus, Ele não está distante de nós, em nenhum momento. Nós que precisamos se alimentar mais das coisas de Cristo. Nós que precisamos nos aproximar mais dEle. Deus está tão perto, Júlio, mas quem distancia Ele somos nós mesmos. Deus é mais real do que nós imaginamos, mas quem interrompe isso somos eu e você, colocando coisas e momentos na frente dele, eu e você. Mas Ele está ali. Aleluia. Cria a sua raiz na presença de Deus. Cria a sua raiz na presença de Deus, para você aprender e nunca mais sair da presença. Aprender a ter Jesus na mesa e nunca mais deixar ninguém ocupar o lugar dele na tua casa. Nunca mais deixar ninguém ocupar o lugar dele na tua vida. Nós precisamos disso. Eu poderia trazer uma mensagem de agrado, poderia, mas era eu e o Lucas trazendo a mensagem. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer a vontade do Pai. E a vontade é essa. A vontade dele é essa. Menos o mundo e mais Cristo. Menos passageiro e mais eternidade. Menos tempo nas telas e mais tempo na oração. Menos tempo nas telas e mais tempo na palavra. Menos tempo lá fora e mais tempo na casa. Menos tempo no jogo de futebol e mais tempo na célula. Essa é a vontade do Pai. O alimento que dura para a vida eterna é Jesus, e esse alimento verdadeiro. Eles falam a Jesus que seus antepassados comeram maná do céu. Eles falam isso, como se quem teria feito o sinal de maravilha teria sido Moisés. E Jesus responde, dizendo que verdadeiramente quem nos alimentou do maná do céu foi Deus. No 33 ele vai dizer: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Essa é a comida que dura para a vida eterna. Jesus é o alimento. Aleluia. O alimento que desceu do céu e deu vida ao mundo, esse é o alimento que dura para a vida eterna. Pode passar os céus, pode passar a terra, mas as palavras deles não vão passar. No versículo 27, Jesus vai dizer: não trabalhem para a comida que se estragar, mas para a comida que permanece para a vida. E perguntaram a Jesus: o que devemos fazer
para fazer as obras que Deus requer? E Jesus responde: é simples, é crer naquele que me enviou. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade, João 5,37. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem viste o seu parecer. 38. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que me enviou não credes vós. 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Aleluia. Jesus aqui estava dizendo para eles que verdadeiramente eles pensavam que somente pela palavra que eles conheciam, que seria de Moisés, o Antigo Testamento, seriam salvos para a vida eterna. Jesus deixa claro que somente na Escritura que liam, sem participar do corpo do sangue, não teriam. Nesses últimos dias, o que é que nós mais temos nos alimentado? Qual é a posição que tu tens tomado na tua vida, na tua casa, no teu casamento, com os teus filhos? Eu te faço uma pergunta: Jesus está na mesa? Jesus está na tua vida? Para você, Jesus é o pão da vida? Você crê nisso? Para você, Ele ainda é a salvação? A gente precisa trabalhar, mas a gente também precisa buscar o alimento espiritual. Também temos que buscar o reino de Deus. Também temos que buscar o alimento do nosso espírito, que é a palavra de Deus, e a consagração, a santidade de cada dia. Aleluia. Algo que Jesus nos ensina é buscar as coisas do céu, e o Senhor nos acrescenta o que faltaria, o que verdadeiramente é. E não adianta querer viver uma vida cheia de conforto, de comodismo. Nós precisamos lutar contra isso. Nós precisamos alcançar um alimento mais sólido da parte de Deus. Aleluia. Duas coisas que enfraquecem: conforto e comodismo. Cuide isso na sua casa e na sua vida cristã. Conforto e comodismo. Romanos 8, Paulo vai dizer: pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Olha que tremendo que o Paulo está falando. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso aqueles que ainda estão sob domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Eu vou continuar. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Você está comigo? Você está comigo? Você está entendendo a palavra? Eu vou repetir. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. É Paulo que está falando, não é segundo Lucas. Porque isso aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Versículo 9: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Aleluia, Jesus. E ele continua: se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Aleluia. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Aleluia. As coisas humanas nunca vão andar na mão das coisas de Deus. A vontade humana nunca vai ser a vontade de Deus, Alexandre. O pensamento do homem nunca vai ser o pensamento de Deus.
Porque a sua carne deseja para as coisas da carne, mas a do Espírito, para o alto, para as coisas do Espírito, do Pai. Aleluia. As inovações que o homem cria podem sim servir para algo bom, mas na maioria das vezes é algo para distração minha e sua. Paulo vai dizer: vocês não são controlados pela natureza, vocês não são controlados por ideias de coisas humanas, vocês são guiados pelo Espírito. Agora eu te pergunto: quem é que está te guiando? Quem é que está guiando o teu casamento? Quem é que está guiando a tua casa? Quem é que está guiando o teu financeiro? Me diz quem? Aleluia. Você está entendendo a palavra? No versículo 33 vai dizer: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Obrigado, Marcos. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo, Jesus. Quem é esse que desce do céu para dar vida a mim e você? Por acaso não é o filho de José? Não é esse o filho de Maria? Não vem ele de Nazaré? E pode surgir alguma coisa de boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa de boa? Não, pastor. Este que vem e desce do céu se chama Jesus de Nazaré, aquele que diz: eu sou o pão da vida, e todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e quem vem a mim, de maneira e forma nenhuma eu o lançarei fora. Todos aqueles que vão em Cristo, de maneira nenhuma ele rejeita, de maneira nenhuma ele lança fora, só porque tem um porém. Ele está falando: vem a mim. Ele não está dizendo: vou eu até aí. De forma alguma o rejeitarei e lançarei fora. Quem é que está guiando as nossas vidas? Eu te pergunto: é as coisas que o homem tem feito? Ou é o Espírito? Quem é que está guiando o teu lar? A tua vida? Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Se você for pesquisar o índice de divórcios que nós estamos tendo, nunca teve tão alto, pastor Renato. Existem hoje relacionamentos dentro de casa, comigo. Isso aqui é verdade. Que muitas vezes nem trocam palavras. Aqui, ó. Tá lá no quarto. Traz um copo d'água. Estamos colocando Jesus atrás das coisas humanas, e isso está causando uma grande perca em famílias, uma grande perca em laços, em paternidades, em momentos que era para você estar desfrutando, você está perdendo. Passamos 2 horas vendo futebol, mas não passamos 2 horas dialogando sobre a Bíblia, sobre Jesus, com quem mais amamos. A verdade tem que ser dita. Não é só para você, é para mim também. Entenda isso. E eu te pergunto: até quando, Ju? Até quando, pastor Renato? Até quando você vai permitir as coisas lá de fora dominar a tua casa? Até quando a tecnologia
vai dominar o teu espiritual? Até quando o celular vai dominar o teu casamento? Uma peça tão pequena que faz um estrago gigante e continua fazendo todos os dias. Até quando tu vai permitir isso? Aleluia. Ter a nossa rotina cotidiana, tarefa, não é fácil. Sei que não é, mas não é impossível se queremos nos alimentar de Cristo, irmão. Precisamos ser bem decisivos e fazer sacrifício por Ele. Quando Jesus está na mesa, em vez da tecnologia do homem, a sua casa se transforma, a vida transforma, sua família se transforma, os filhos mudam, teu casamento muda, o teu trabalho muda, o teu andar muda, o teu falar muda. Quando Jesus está na tua vida, não fica nada igual, nada. Aonde Jesus chega, nada permanece igual. Tem que ter transformação, porque se não tiver, não é evangelho, não é Jesus. Esses dias lá no meu trabalho, colocaram um novato lá para me ensinar, pastor. E eu olhando ele, percebendo, eu disse para ele: tu é crente, né? Tu é evangélico, né? Eu disse: sou, graças a Deus. Ele falou, né? Sou, graças a Deus. Ele disse: eu percebi. E ele disse: você é também, né? Eu disse: sou sim, pastorei jovens. Aleluia. Ele disse: pois é, eu vi. Lá na minha terra não existe pessoa com tanto amor assim. Lá na minha terra não existe pessoa que trata bem igual tu estás me tratando. Meu Deus, irmão. Foi o melhor presente da semana na minha vida. Porque a diferença, a transformação, Jesus. Se todos os dias você se acorda com Jesus, não vai ser um dia igual. Não vai ser. Ele disse: eu vi o brilho, eu vi a presença, e eu me alegrei. Isso para mim foi um presente do Pai. Eu sei que eu carrego, mas não é todos os dias que a gente vê isso, né, pastor Renato? Presente do Pai. Então eu digo para ti: se tu andar com Jesus, colocar Ele à frente da distração, pessoas vão vir com você e vão falar: vamos, tu está diferente. Renato, tu estás com um brilho, tu estás diferente, Renato. O teu casamento está diferente. Me passa uma dica: o que tu fez para o teu casamento durar 23 anos, Renato? Jesus. Tira Jesus para ver se fica bom. Fica bom, pastor? Eles falam: é porque o Lucas é muito paciente. Tira Jesus do Lucas para te ver. É porque o fulano é bom demais. É bom porque tem Jesus. Tira para te ver. Jesus transforma. Jesus muda. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. Irmão, a partir de hoje, Marcos, vai na tua casa, tira a distração, Marcos. Tu tem uns filhos lindos, abençoados. Em vez de deixar na tela, coloca na Bíblia. Leia a Bíblia para eles, Marcos. Incentiva os seus filhos. Você que tem filho em casa, em vez de deixar na frente da tela, Nicole, incentiva a ler a Bíblia, incentiva a orar, incentiva a conversar contigo, aumentar a relação íntima, mãe e filha. Aleluia. Vocês jovens, em vez de estar na distração, esteja com os pais de vocês, esteja com pessoas de Deus que tem Jesus na vida. Sai da tecnologia, desacelera um pouco, né, pastor? Desacelera. Esses dias eu estava falando para a Jéssica: se fizer um culto hoje, pastor Renato, sem microfone e sem som, embaixo de uma figueira, eu estou feliz. Eu vou fazer contente, alegre, amando Jesus do mesmo jeito, amando o evangelho do mesmo jeito, porque não é lugar, meu amigo, não é o púlpito, não é o microfone.
coloque Jesus. Aleluia. E como é bom. Como é bom. Graças a Deus que hoje no nosso casamento Jesus está lá. Graças a Deus hoje Jesus está na nossa vida, está na nossa casa. Está ali Emanuele, que eu tanto sonhei, né? Está aqui ministrando. A minha esposa está ali e a minha filha. Agora é a primeira família. Aleluia. Deus é fiel. Quem está aqui e nos conhece sabe. O Espírito Santo é maravilhoso. Quem conhece a nossa história sabe. Deus é tremendo, fiel. A partir de hoje, coloque Jesus em primeiro lugar na tua vida. Em primeiro, não é em segundo. Oferte a Deus primeiro na tua vida. Quando você se acorda, faça uma oração, uma leitura. Medite nele. Eu vou da minha casa até a parada a pé. E o pai falou assim: por que tu não vai de moto, ou vai de carro, ou vai de bicicleta, deixa a bicicleta lá? Eu disse: eu? Deixar de ir caminhando, conversando com Deus para ir mais rápido? Não, mano. Eu vou a pé e vou conversando, vou dialogando, vou dizendo: Deus, obrigado por essa segunda. Me livra de todo mal, Senhor. Obrigado pelo meu trabalho. Abençoa meus colegas. Senhor, abençoa a vida dos teus filhos. Eu não vou. A Jéssica está aqui, pergunta para ela se eu vou de carro, deixa uma parada. Eu vou a pé. Vou a pé e volto embora a pé, louvando a Deus e agradecendo pelo dia que eu tive. Ninguém precisa ver, mas Ele está em primeiro lugar. E eu oro para que Ele esteja em primeiro lugar na tua vida e que Ele permaneça lá. Se você está com problema no casamento, com os filhos, coloque Jesus. Coloque a palavra. Tira o celular e coloque ensinamento bíblico. Tira a televisão, a galinha pintadinha, e coloca na mesa com ensinamento. Eu fui dar um presente pro meu padrinho. Meu padrinho já tem 60 alguma coisa. Ele gosta de ler livros em quadrinho. E eu não sabia o que comprar para ele, mas eu sabia que através dele, pastor Renato, outras vidas podiam ser tocadas. E eu pensei: Senhor, o que eu vou dar para ele? E o Senhor disse: dá uma Bíblia. Sabe o que eu fiz? Eu comprei aquela Bíblia em quadrinho e dei para ele. E sabe o que ele fez? Ele leu a Bíblia toda com 2 netas. Com 2 netas. As 2 netas conheceram a Bíblia toda em quadrinho através do avô. Sabe por quê? Jesus. É Ele. Tudo é Ele. Aleluia. Coloque Jesus em primeiro lugar. Isso é maravilhoso. Coloque Jesus em primeiro lugar. Você não tem que ser dominado por ideias humanas, ideia dos homens. Você tem que ser pelo Espírito. Seu casamento não tem que depender de ideias de casamentos fracassados. Seu casamento tem que depender da presença de Jesus. Você que é pai e mãe, os ensina para os seus filhos. Não tem que depender de professores da escola e nem de terceiros. Tem que depender de você, ensinando quem é Jesus, ensinando o que é bom e o que não é bom fazer. Porque senão amanhã é o seu filho dando um problema para você. É o seu filho trancado num quarto com depressão. É o seu filho numa solidão, se trancando, criando mágoa no coração, se afastando de uma relação de pai e mãe. Porque quando era para estar na mesa, conhecendo Jesus e a palavra, estava na mesa assistindo um filme, ou se não estava na sala assistindo a galinha pintadinha. Nada contra, quer fazer, faça, mas eu quero criar um meu filho diferente.
A Jéssica já começou a criar diferente. Ela botou a telinha, mas ela não botou a bolinha pintadinha. Ela botou, como é que é? Jesus, né? Já é diferente. É um filminho, Vonete? É, mas é diferente, porque não está falando de bolinha pintadinha, está falando de Jesus, está falando do cenário de Jesus. E desde cedo aprendendo, pastor Renato, vai ser um jovem diferente, vai ser um adolescente diferente, vai ser uma geração melhor, vai ser uma geração que vai dar fruto. Está vendo como Jesus é importante na tua vida? Está vendo como o Evangelho é importante na tua mesa, na tua casa? É Ele. Você pode se colocar de pé e aplaudir Jesus? Aplaudir essa palavra?